Graça e paz, amados irmãos. Eu gostaria de dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o valor do ensino. Em 2 Timóteo 3, dos versículos 16 ao 17, nos diz a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A nossa Escola Bíblica Dominical traz como proposta do ensino, para os próximos 4 meses, um mergulho profundo no processo de aprendizado em mais um livro da Palavra de Deus, Apocalipse. E a lição de hoje é a lição de número 1, que tem por tema Introdução a uma visão de Jesus. E o texto básico para o estudo encontra-se em Apocalipse 1, do versículo 1 ao 20, que veremos no decorrer da aula. E o texto-chave encontra-se no versículo 18, que nos diz a palavra de Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesta primeira lição, o alvo a ser alcançado é sermos levados a visualizar a majestade e a glória de Jesus Cristo, o que é fundamental para o avanço no estudo do livro de Apocalipse. Apocalipse começa com João, o último apóstolo sobrevivente e homem já idoso, exilado na pequena ilha de Patmos, localizada no mar Egeu, a sudoeste de Éfeso. As autoridades romanas haviam banido o apóstolo para lá por causa da sua fiel pregação do Evangelho. Por volta de 70 depois de Cristo, o apóstolo João assumiu o trabalho pastoral em Éfeso, o qual incluía as igrejas da região circunvizinha, às quais Apocalipse, do capítulo 2 ao 3, refere-se como as 7 igrejas da Ásia Menor. Em Roma, Nero, imperador romano, inicia perseguição aos cristãos. No entanto, Domiciano, quando se tornou imperador, intensificou a perseguição aos cristãos. Ele instituiu a adoração do imperador e começava suas proclamações com as palavras: Nosso Senhor e Deus, minúsculo, Domiciano ordena. Todas as pessoas tinham que se dirigir a ele como Senhor e Deus. Ele era implacável na forma de tratar os gentios e os judeus. E por ordem dele, João foi exilado na ilha de Patmos. Nessa ilha havia um campo penal romano em que os prisioneiros trabalhavam em minas. Enquanto em Patmos, João recebeu uma série de visões que expuseram a história futura do mundo. Apocalipse é, em primeiro lugar, uma revelação sobre Jesus Cristo. O livro retrata Cristo como o Filho de Deus ressuscitado e glorificado, ministrando às igrejas como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, como o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, como um semelhante a Filho do Homem, como aquele que estivesse morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos, como Filho de Deus, como aquele que é santo e verdadeiro, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação com Deus, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, como o cordeiro no céu, abrindo com autoridade os selos dos títulos de posse da terra, como o cordeiro que se encontra no meio do trono, como o Messias que reina para sempre, como o primeiro e o último, como o Verbo de Deus, como o majestoso Rei dos reis e Senhor dos senhores, retornando em esplendor e glória para conquistar os seus inimigos, e como a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Muitos outros temas teológicos encontram expressões em Apocalipse.
a igreja é alertada a respeito do pecado e exortada a viver em santidade, em retidão, em verdade e em ética cristã. A contribuição teológica principal de Apocalipse é para a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Um inspirador e tema central deste livro é o Senhor Jesus Cristo. Vemo-lo como conquistador e vencedor de todos os males, aquele que nos confere todo o bem. Ele exige a nossa lealdade. É mister que ele seja o nosso Senhor, pois do contrário é impossível que seja o nosso Salvador. Para as imagens vívidas e um impressionante simbolismo do livro de Apocalipse, há 4 posições principais quanto à sua interpretação. E a primeira linha, defendida por alguns estudiosos, é a linha preterista, que afirma que as profecias do livro foram cumpridas no primeiro século da história da Igreja, durante o Império Romano. Esse ponto de abordagem conflita com a declaração de muitas vezes repetidas no próprio livro sobre ser uma profecia. E a segunda linha defendida por outro grupo de estudo é a histórica. Os intérpretes que assumem essa posição procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana. Veem o livro de Apocalipse como um panorama do desenrolar da história da Igreja, dos dias de João até os dias dos nossos tempos, ou do final dos tempos. Naturalmente, os que assim pensam não têm podido concordar entre si sobre qual visão representa cada época específica. A terceira linha de defesa é a idealista, que considera o livro uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal em constante conflito, sem referência a qualquer evento histórico. Esse ponto de vista também ignora o caráter profético de Apocalipse, e, se levada à sua conclusão lógica, esvazia o livro de qualquer ligação com acontecimentos históricos e reais. E a outra, última linha de defesa é a futurista, que entende a maior parte do livro, do capítulo 4 ao 22, como profecia ainda a ser cumprida, e que esses capítulos, de modo literal e simbólico, retratam pessoas reais e acontecimentos que ainda estarão por aparecer no cenário do mundo. Descreve acontecimentos em torno da segunda vinda de Jesus Cristo, do capítulo 6 ao 19, o milênio e o juízo final, no capítulo 20. Agora, dentre todas essas linhas, todos esses debates, todas essas pesquisas, a única certeza que temos diante dos fatos e das abordagens é que Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja. Essa é a verdade incontestável. Jesus Cristo voltará. E sobre a autoria e a data em que o livro foi escrito, o Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever o 4º Evangelho, as cartas, que nós já estudamos, e o Apocalipse, que no grego é Apocalipse, que significa desvendamento, revelações. Esse livro traz a revelação de Jesus aos seus servos sobre as coisas que em breve devem acontecer. Foi enviada por um anjo a João. Está lá em Apocalipse 1, versículo 1, 4 e 9, que nós iremos estudar, sendo testemunha ocular daquilo que deveria ser revelado. A data mais comum aceita se concentra entre os anos de 90 e 96 depois de Cristo e corresponde ao período do imperador Domiciano. O local e os destinatários. João se encontra exilado na ilha de Patmos, uma ilha rochosa no mar Egeu, a colônia penal romana da costa da Ásia Menor. João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor. O número 7 representa a totalidade. Assim sendo, seus destinatários seriam todas as igrejas cristãs em qualquer época. Chegou até nós. E na cultura judaica, o número 7 representa
completude de algo, perfeição, conclusão. E o primeiro tópico que o autor nos traz como reflexão, ele vai chamar sobre a introdução. E se baseia dos versículos 1 ao 3 do capítulo 1. E como nós já vimos, o texto começa como um prólogo, descrevendo quem seria o autor do livro. Em vez de ser chamado Apocalipse de João, caberia Apocalipse de Jesus, pois ele revelou essas coisas a João por intermédio de um mensageiro, e João as escreveu. Escreveu a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E o primeiro subtópico que o autor nos traz, ele vai falar sobre as coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. O significado primário da palavra breve é literalmente logo, que remete ao iminente retorno de Jesus Cristo. A palavra tempo se refere à época, eras ou estações. Para os destinatários das cartas, esse tempo provavelmente correspondia à perseguição que os alcançava, que seria seguida da segunda vinda de Cristo. Ao profetizar o juízo e a vitória de Cristo pela expressão "o tempo está próximo", podemos pressupor que João estivesse externando uma preocupação de que os cristãos se preparassem para o juízo final, para a segunda vinda de Cristo. E o segundo subtópico vai falar sobre bem-aventurados. Está no versículo 3. Essa faz parte das 7 bem-aventuranças apresentadas no livro de Apocalipse. Ela consiste numa bênção àquele que lê, aquele que ouve, no sentido de dar atenção, e aquele que guarda, respondendo com obediência e fidelidade, com ética e com respeito a tudo o que lhe foi revelado. Bem-aventurado significa espiritualmente feliz. Ler e reter as revelações contidas na palavra de Deus é a primeira das 7 bem-aventuranças citadas em Apocalipse. E o autor nos traz como reflexão Apocalipse para hoje. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Está realmente disposto a estudar e conhecer mais e mais a respeito da revelação de Jesus Cristo em Apocalipse? Estamos dispostos a viver e praticar aquilo que aprendemos? Que possamos refletir, irmãos. Que possamos refletir. Qual tem sido o meu e o seu testemunho? Estamos refletindo à luz de Cristo a transparência revelada em sua palavra. Estamos vivendo a ética cristã, o respeito. Que possamos refletir, irmãos. E o segundo tópico, o autor nos traz por tema a saudação. Está baseada dos versículos 4 ao versículo 8. E o versículo 4 nos diz a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vos dou, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Graça e paz é uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento, no qual o termo graça, charis, é uma saudação comum em língua grega, e paz, shalom, é uma saudação comum em hebraico, muito usada pelo povo judeu. E o primeiro subtópico do capítulo 2 que estamos estudando na nossa revista tem por tema as 7 igrejas. E o versículo 11 nos diz, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda
às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas a que foram destinadas as cartas faziam parte de um grupo de igrejas na região da Ásia Menor, atual Turquia. As igrejas tinham começado a sentir os efeitos da perseguição. O próprio João havia sido exilado, mas a tempestade da perseguição estava por manifestar-se com plena fúria às 7 igrejas. No capítulo 2, versículo 10, nos diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A essas igrejas, Apocalipse forneceu uma mensagem de esperança. Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana, embora, por vezes, o mal e homens perversos, homens enganadores, pareçam dominar. O fim deles está certo. Cristo, em glória, virá para julgar e para reinar. E segundo o subtópico do tópico 2 nos diz: o Senhor majestoso. Dos versículos 5 ao 8 nos diz a palavra de Deus e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Este é um espaço que João separa para louvar aquele único digno de toda adoração. Doxologia significa manifestação gloriosa de Cristo, prece ou cântico, cujo fim é glorificar a Deus. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, que nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Hoje nós somos livres, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O versículo 7 reforça a ideia do retorno de Cristo tão esperado pelos cristãos, como ele mesmo prometera em Mateus 24, 30, João 14, do 18 ao 19. João apresenta Deus como o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que é eterno e governador de tudo, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso, é uma expressão que ocorre 8 vezes em Apocalipse, reforçando o fato de que o poder de Deus é supremo sobre todos os acontecimentos cataclísmicos que o livro registra. Ele exerce controle soberano sobre cada pessoa, objeto e acontecimento, e nenhuma molécula do universo está fora do seu domínio. Louvado seja Deus! Nada está fora do domínio de Deus. E o autor nos traz como reflexão em João para hoje. Você já pensou em tudo que Jesus representa e em tudo que ele fez por mim e por você? Já paramos para pensar nos livramentos, nos milagres, no cuidado, em como ele nos guarda, em como ele nos livra do mal? Adore a Cristo pelo que ele é e por tudo que ele fez e fará por nós. Louvado seja Deus.
E o terceiro tópico da nossa revista, o autor nos traz a visão de Cristo glorificado. Essa é a primeira das 7 visões descritas por João. Ele inicia esse trecho identificando-se com os destinatários da carta, irmãos vossos e companheiros na aflição. Companheiros nas aflições. Essa aflição se dá pelo fato de os cristãos serem perseguidos, a ponto de João mesmo se encontrar preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho de Cristo, quando recebeu a revelação e escreveu Apocalipse. Vale destacar que Jesus alertou algumas vezes que seus discípulos passariam por aflições. Em Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Em João 16, 33, nos diz a palavra de Deus: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. E ainda dentro do terceiro tópico, eu gostaria de destacar a visão de Cristo glorificado. Primeira, suas vestes, está no versículo 13, falam de Cristo como sacerdote e rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Segunda, sua cabeça, versículo 14, falam da sua divindade, da sua santidade e da sua eternidade. Terceiro, seus olhos, versículo 14, falam da sua onisciência, que tudo vê e prescuta. Louvado seja Deus, porque Cristo tudo vê. Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Ele, Cristo, é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Quarto, seus pés. Isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quinto, a sua voz. Isso fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e a única a ter razão. Louvado seja Deus. 6. Suas mãos. A mão direita é a mão da ação, com a qual ele age e governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus Cristo. 7. A sua boca. Essa palavra aqui não é o evangelho, mas a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador no capítulo 19 é a espada que sai da sua boca. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial e precisamente sem contestação, sem engano, onde há verdade absoluta, porque Ele é o único que pode nos julgar. 8. O seu rosto. A visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. A luz do sol supera o brilho dos candeeiros. 9. A sua perenidade. O primeiro e o último. Ele é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga, plenifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo. Ele é vitorioso sobre a morte. 10. Sua vitória triunfal. João aqui está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só foi ressuscitado, ele venceu a morte e tem as chaves da morte
e do inferno. Quem tem as chaves da autoridade? Jesus Cristo. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Jesus não apenas tem a chave do céu, mas também a chave da morte, do túmulo. A visão de Cristo glorificado pode ser sintetizada em 3 aspectos. Primeiro, o que João ouviu, que está do versículo 9 ao versículo 11. Eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreva no livro o que vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Segundo, o que João viu, dos versículos 12 ao 16. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao seu redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como de chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha em suas mãos direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como um sol que brilha em todo o seu fulgor. E o terceiro aspecto, o que João fez, dos versículos 17 ao 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão diante de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. E o primeiro subtópico do terceiro tópico vai nos falar sobre o Cristo em sua majestade e poder. No versículo 13, nos diz a palavra de Deus: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes de talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. Eu estou lendo outra versão diferente da que eu li anterior. As suas vestes, descritas no versículo 13, assemelham-se às vestes de um sumo sacerdote. De fato, Jesus é aquele que nos liga ao Pai, pois ele foi a oferta e o oficiante de sacrifício. Jesus diz, no versículo 16, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Sobre estes anjos, os intérpretes divergem entre seres celestiais, mensageiros de Deus a essas igrejas, ou os 7 presbíteros principais que representam cada uma destas 7 igrejas. E o segundo subtópico, o autor vai nos falar sobre o resultado da visão. E no versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Diante da visão magnífica e por causa da sua fragilidade, João cai no chão como se estivesse morto, como acontecera com outros, como por exemplo pode ser visto em Isaías 6, versículo 5, que nos diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em Mateus 17, do 5 ao 6, nos diz a palavra de Deus: enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Senhor,
ao tocá-lo, ao tocar João, lhe dá força para encarar o grande desafio que viria pela frente, relatar tudo o que ele veria. E ainda sobre essa cena de quando ele vê Jesus e cai como morto diante dos seus pés, isso simboliza um grande e profundo quebrantamento. O mesmo João, que debruçara no peito de Jesus, agora cai aos seus pés como morto. Isaías, Ezequiel, Pedro e Paulo passaram pela mesma experiência ao contemplarem a glória de Deus. Eu deixarei os versículos anotados no vídeo. O versículo 18 nos diz: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus, nesta passagem, ratifica a sua absoluta autoridade e poder sobre os vivos e os mortos, eternamente e incontestavelmente. Em seguida, Jesus reitera a João a missão de escrever as coisas que ele veria, as que são, remetendo-se à realidade da igreja, e as que hão de acontecer, podendo significar o tempo logo imediato à confecção do livro, ou a todos os tempos até o retorno de Jesus Cristo, como vimos na introdução. Até a volta de Jesus Cristo, porque Cristo retornará, Cristo virá entre as nuvens e será um grande dia. Dos versículos 19 ao 20, a palavra de Deus nos diz: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E para todas as igrejas há um refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer, praticar as profecias deste livro. Qual tem sido o testemunho que nós estamos dando? Qual tem sido as palavras que têm saído dos nossos lábios? Palavras de bênção? Palavras que buscam ajudar, que buscam trazer a verdade revelada na palavra de Deus, aquilo que Deus quer que façamos. Que possamos buscar, viver aquilo que ouvimos, aquilo que lemos. Que possamos resplandecer a luz de Cristo. Possamos ser servos, filhos, cumpridores de sua palavra, e que em nossas ações possamos dar testemunho, muitas das vezes sem precisar abrir a boca, mas testemunho que reflita o amor de Cristo. E agora, caminhando para a nossa conclusão, o livro de Apocalipse vem desvendar os olhos de quem pensa apenas no Cristo crucificado para mostrar o Cristo vencedor e cheio de glória, o Rei dos Reis, que reinará eternamente. Essa é a grande revelação registrada no livro de Apocalipse. Apocalipse é, ao mesmo tempo, uma revelação do futuro, uma profecia e um conjunto de cartas. Assim sendo, o livro de Apocalipse é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo. É uma profecia quanto à sua mensagem. A figura profética deste livro flui através de figuras e simbolismos dramáticos, retratando a consumação de toda a mensagem bíblica da redenção. Coloca em destaque o papel de Jesus Cristo como um cordeiro digno que foi morto e que virá para julgar o mundo e expurgá-lo de toda iniquidade, de toda mentira, de todo engano, de todo jugo. O primeiro capítulo, como nós vimos, consiste na introdução do livro de Apocalipse. Nele fica claro
que se trata de uma revelação dada por Cristo e explica como foi escrito, preparando o seu leitor numa perspectiva imediata para os 2 capítulos seguintes, em que João escreverá as cartas destinadas às igrejas que Cristo o comissionou a escrever. E nós veremos cada uma delas nos próximos estudos. Irmãos, eu finalizo o nosso estudo repetindo a frase que veremos de forma sistemática. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. E eu concluo o nosso estudo com um versículo que eu li em nossa introdução. 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17, que nos diz a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Que Deus a todos abençoe e que tenhamos um dia de paz, guardados e protegidos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sonda e que conhece e que esquadrinha cada coração. Louvado seja Deus. Até o próximo estudo.